Quer começar? Não sei como ideia foi de Bom, nós trabalhamos juntos desde o final dos anos 90, mas fazendo arte mesmo desde o começo dos anos 2000, 2002, né? 2003. 2002, 2003. Trabalhar em dois fazer arte em dois é sempre um exercício, é sempre uma dialética, é sempre uma dinâmica ali de um coloca uma coisa, o outro responde, um entende de um jeito, a gente também tem as limitações da comunicação, então muita coisa acontece nessa troca que muitas vezes até é incontrolada. Então trabalhar em dupla para nós é um pouco essa situação. E nós começamos a trabalhar juntos porque a gente queria muito unir duas curiosidades, vamos dizer, iniciais de cada um. No meu caso, era uma curiosidade com a linguagem, de como a linguagem se estrutura para produzir sentido, para que a gente possa compreender, falar do mundo e compreender o mundo através da linguagem. E no teu caso, é uma relação de desenho mesmo com o mundo, né? Não sei, tentando pensar assim como a coisa começa, porque a gente fala na arte, mas a arte acabou chegando aos poucos. Eu acho que a gente teve desde o início, quando se conheceu ainda no fim do colégio, uma vontade de trabalhar juntos, né? E sempre tinha essa relação com a imagem, com o texto. A gente tinha mais uma relação com o texto, eu um pouco mais com a imagem, mas a gente foi construindo isso aos poucos. Eu acho que a arte acabou acontecendo até meio avançado, até mais pro meio do caminho. E foi um terreno onde a gente conseguiu se encontrar, né? No começo teve o design, um pouco do design gráfico, um pouco da pesquisa linguística, em semiologia também. E em 2013 já estava junto há 10 anos praticamente. Mas não tinha a gente não assinava, não tinha um trabalho... não tinha uma produção ainda. De arte juntos, né? E foi ali que a gente começou, então. E a arte é um lugar que permite a gente ter muita troca, construir coisas, ler, né? A arte tem esse aspecto, eu acho que a gente não pensa muito sobre isso. A arte é muito vista como uma produção de qualquer coisa, alguma coisa produzida, né? Um objeto que é entregue, uma forma que é entregue, mas tem todo o processo de criação da arte, que é um processo delicioso, que é um processo que te permite ler sobre as coisas, pesquisar, discutir, tem muita discussão no sentido realmente de pesquisa e de confronto de ponto de vista ou de busca de outro ponto de vista para uma determinada questão. Então o processo de criação em arte é um processo que é muito interessante, né? Então talvez assim, lá atrás a gente já tivesse o processo sem nunca chegar num resultado, né? Num objeto. Aí depois a gente começou a fazer esses objetos, esses filmes, esses produtos a partir de... Primeiro é Flatland, né? 2003, nosso primeiro trabalho. Então, o Flatland a gente fez depois de uma viagem para o Vietnã, onde a gente desceu o rio Mekong de barco. E a gente teve essa experiência dessa topografia, que é uma topografia muito plana. A gente diz que o Mekong ele forma um delta, né? Então, do ponto de vista ocidental, cartográfico, a gente descreve essa região como um delta, porque a gente tem um ponto de vista cartográfico de cima, olhando de cima. Lá na língua deles, no Vietnã, eles falam da flatland, da terra plana, porque é justamente essa topografia. Então, eles têm um ponto de vista topográfico na linguagem deles, né? É justamente essa topografia muito plana que faz com que o rio consiga se abrir em braços e formar um delta. E aí o trabalho, o Flatland, ele vem justamente dessa experiência, dessa topografia e de uma temporalidade muito particular que é vivida dentro dessa topografia, que assim, a gente vai descendo um rio e sempre nessa topografia plana. Então... E, geograficamente também é muito próximo do Amazonas, até como paisagem, assim, aquela coisa plana que vai se afastando, aumentando, diminuindo. Tem uma diferença assim, de perspectiva em relação, né, de distância da margem, cria uma perspectiva e variações de cores, né? E até, enfim, esse é o nosso primeiro trabalho de 2003 e a gente volta para ele aqui na exposição da Porto Seguro como Cachoeira do Silêncio, que é essa mesma... É um tratamento de imagem semelhante, mas não dado na horizontalidade. Aqui no Cachoeira do Silêncio, é dado
na verticalidade, é uma imagem que vai caindo, ela vai descendo. O Flatland, na verdade, a ideia, o ponto de partida dele era essa ideia de criar uma animação, criar movimento a partir de uma imagem fixa, né? Então, pega uma imagem e estica os pixels, né, de cor para criar essa ilusão de movimento. E na época, em 2013, a gente pensou, teve essa ideia de, de repente, fazer uma versão, como ele tem essa paisagem horizontal, alguma coisa vertical. Na época a gente falou de fazer alguma montanha, mas deixou a ideia em suspense. Aí em 2016, quando nós fomos para Kyoto, a gente encontrou esse lugar que é a Cachoeira do Silêncio, que é uma cachoeira perto de Kyoto, que ela é mencionada no livro da Murasaki Shikibu, que é um dos primeiros romances da história, o livro do ano 1000, que ela conta as aventuras, aventuras não, que é as intrigas na corte de Kyoto, e tem um momento no qual ela menciona esse passeio que eles fazem essa cachoeira que se chama Cachoeira do Silêncio. É uma cachoeira pequenininha, né? Não tem nada de especial, mas tem esse nome que sempre nos intrigou, e em Kyoto teve essa possibilidade de visitar ela, conhecer. E de fotografar, enfim. E aí acabou virando essa peça vertical. Que veio 15 anos depois da nossa primeira peça. Mas as coisas às vezes demoram, tem seu tempo também, né? Enfim. É muito variado, eu acho, né? Só para a gente está falando da cachoeira, eu acho que no caso da cachoeira o que nos trouxe à tona, fez o que voltasse foi esse elemento da arquitetura aqui, né? Essa inclinada, e veio essa ideia de ter uma cachoeira e te lembrou dessa. Mas cada peça é uma peça, não sei se tem. Cada peça é uma peça. E cair para cada peça, assim, não é o caso da Cachoeira de Silêncio, que a gente está retomando uma técnica que a gente já tinha usado lá em 2013. Mas muitas vezes a gente até tem que desenvolver a técnica para realizar a peça. Então, assim, quando está aprendendo a fazer a coisa, ele já passa para outra coisa, né? E isso é muito recorrente. E depende, porque a gente não sabe muito bem tem temas que nos interessam, por exemplo, a passagem no tempo nos interessa, a relação com a paisagem, numa concepção mais de construção de paisagem como um jardim. As coisas com as quais a gente está lidando aqui na exposição são coisas que são recorrentes, assim, assuntos que nos interessam com uma certa recorrência, a relação com a cartografia, com a astronomia, como formas de escrita do mundo também. Os alfabetos, enfim. Mas as ideias, elas aparecem, e daí a gente tem que dar conta daquilo. Então, de vez em quando sai em forma de animação, de vez em quando sai em forma de pintura mural. Então, mesmo como técnica, a gente não sabe como que a ideia vai se realizar, né? Normalmente é caso a caso. E com o tempo foi se construindo, assim, às vezes... Porque, enfim, depois de trabalhar juntos tanto tempo, às vezes, assim, quase que um ocupa o lugar que o outro teria ocupado no começo, assim, parece que um está falando pelo outro, porque realmente foi construindo uma obra em conjunto, né? Então, acho que se nós trabalhássemos separadamente, seriam realmente histórias diferentes. É uma obra que se constrói em conjunto. Eu acho que, normalmente, na arte, as pessoas têm essa curiosidade, mas a criação em grupo, a criação coletiva existe. Na música, basicamente, é uma criação coletiva, ou no cinema, o teatro, várias outras disciplinas têm exemplos onde... Aqui na arte, como tem, acho que esse foco excessivo na personalidade do artista, então existe essa ideia de que como só o artista tivesse... Mas eu acho que é uma criação... eu tenho a impressão que é um pouco uma música, né? Sempre tem um traz uma parte, outro traz outra, vai construindo. O cinema também acaba sendo isso. O próprio design gráfico, né? Trabalha com uma fonte que foi desenhada por alguém, uma imagem feita por um fotógrafo, é um trabalho, não tem um autor só. E mesmo que até na época quando estudava na linguística, tinha muita essa discussão sobre a polifonia, sobre o mesmo Exatamente, texto, até de uma certa ilusão de que o autor, ele realmente é o criador absoluto, né? A gente está ali imersos nesse mar de vozes e a gente vai orquestrando as vozes dos outros na nossa própria, né? Então, acho que já tem uma visão de base que é assim, e entender que as coisas se constroem nesse movimento, nessa discussão, né? Que acaba sendo o nosso cotidiano. E eu acho que também os temas de interesse, o nosso trabalho, claro que todo trabalho, ele fala existe uma subjetividade, é um reflexo de uma experiência, de um momento de vida, mas
um trabalho que se interessa muito pelo mundo, pela literatura, por elementos que são externos à nossa subjetividade, digamos assim. Claro que mediados por uma subjetividade, porque senão, enfim, as coisas acontecem assim. Mas, de uma certa forma, não é sobre mim ou sobre ele, é sobre uma experiência de mundo, né? Experiência de estar aqui agora, nesse mundo. E eu vejo menos como uma tentativa de eliminar a subjetividade, mas como uma busca por entender o que nos cerca. Eu acho que a gente se coloca no centro, mas buscando entender o que está ao redor, né? Acho que essa que é mais do que é menos uma questão de expressão de alguma coisa interna e mais uma de trazer para entender, né? Eu veria. Eu acho que o mundo lá fora ele é tão mais rico do que assim, não, acho que eu espero que eu tenha um mundo interior rico também, mas tem tanta coisa para olhar, para entender, e eu acho que a nossa curiosidade ela está assim fora. Eu acho que a gente não tem. Eu acho que é mais resolver a situação como subjetividade, o que é viver nesse mundo, mas para mim viver nesse mundo passa por entender esse mundo, ou entender o que é viver nesse mundo passa por olhar para o mundo. E eu acho que é assim que a gente vai se construindo como pessoas também, olhando e trocando. Eu acho que é uma postura mais aberta mesmo. Né? Para nós, inclusive, mesmo em retrospecto, quando a gente olha, é difícil até para nós mesmos saber de onde vem o trabalho. Essa é uma pergunta que nos fazem muitas vezes, de onde vem, quem faz o quê. Tem alguns casos que a gente consegue traçar, mas na maior parte dos casos a gente não consegue lembrar. Nem lembrar, vem, porque vai. E aí também trabalha o tempo inteiro, está sempre junto, né? Trabalha nos horários mais imprevisíveis, né? Porque as ideias elas vêm também quando elas querem, então tem... realmente. Tem até trabalho, eu não lembro exatamente, mas eu lembro de alguns casos que vem de alguém, um dos dois tem uma ideia, o outro entendeu a coisa errada e a coisa fica mais interessante, vira uma terceira coisa, que não é nem aquilo que eu tinha pensado. Mas é isso, é uma coisa que vai sempre se acumulando, né? Tem várias camadas, até chegar no trabalho tem esse processo que às vezes pode demorar anos, né? Não tem uma linearidade assim tão... Porque muitas vezes, como o nosso trabalho tem esse lado projetual, conceitual, pode parecer uma coisa mais... Mas mesmo para nós é difícil sistematizar, né? Tem uma coisa que tem muito dia, porque é muito baseado na conversa, na comunicação, né? A comunicação sempre é aleatória, não tem uma... Ela passa pela comunicação porque nós somos dois, né? O nosso terreno de troca é a conversa, um pouco de desenho também, claro, mas passa por isso. Mas o trabalho de ateliê, no caso, para nós, acaba sendo muito mais a rua, quando a gente está caminhando e... Nesse ponto é super subjetivo da Luz ao Paraíso, porque de fato é o que a gente faz. A gente trabalha andando na rua, isso é o trabalho artístico mesmo, como é que o fazer mesmo, para nós é a parte, no caso, a menos importante. A criação, todo o trabalho, para nós se dá quando a gente está caminhando e discutindo. Tem a ideia e depois a parte técnica, entre aspas, mais... São as horas de trabalho, mas ali a coisa já chega, já está definido. Já não tem mais tanto acidente assim para lidar, já está mais resolvido. A criação, no caso, é o diálogo. Né? Eu acho que tem sempre uma coisa que permeia o que a gente faz, que é um pouco menos óbvio, mas que está ali na raiz de tudo, que eu acho que é uma reflexão sobre o tempo, a temporalidade. E quando a gente pensa no tempo, a gente sempre tem que construir um espaço, porque a gente é num espaço. Então, esses espaços que a gente constrói é para a fruição de um certo tempo. É um espaço que é controlado para que a gente, controlado, ou construído, ou proposto, para que se viva um certo tempo, um estar ali dentro daquele espaço. E eu acho que isso faz parte de isso cruza essa construção desse jardim, esse agenciamento de espaço que a gente faz a cada exposição. E existe, inclusive, uma relação temporal e espacial que se coloca entre as obras, porque a gente gosta das montagens em que a gente vê um trabalho em relação ao outro sempre. A gente não gosta de separar, não gosta muito de separar os trabalhos, cada um no seu lugar. A gente gosta que esse diálogo se crie para que existam recortes e temporalidades que se construam dentro do próprio espaço expositivo, né?
Acho que isso é uma coisa, uma questão importante, a experiência daquele espaço naquele tempo, né? E esses jardins, e o uso do som é muito importante, a animação é muito recorrente, então tem esse elemento temporal que está sempre permeando uma construção espacial, porque é dentro de uma área expositiva. O final é sempre uma forma, né? O final de um trabalho de arte é uma forma, mas tem que ser uma forma completamente colada e moldada numa ideia, e uma ideia que molda uma forma. A gente sempre tenta lidar com essas duas coisas ao mesmo tempo para ter um objeto de arte com mais força. Então, não ter nenhum objeto que seja meramente formal, nem meramente conceitual, mas que o conceito ele engendra a forma, e a forma ela também traz o conceito, ou vem de um conceito, né? É uma cartografia, podia ser a gente, podia ser qualquer pessoa pode fazer aquele percurso, né? É um percurso que a gente sugere ali por um trabalho, mas que é um percurso que nele também tem todos os outros percursos, é uma experiência de cidade, né? Tem memória, tem uso de cidade. Mas mesmo assim ele é determinado por essas duas palavras, luz e paraíso, na verdade. Não é, por exemplo, o caminho da minha casa até a casa da Ângela, ou o caminho... Ele é afetivo no sentido das escolhas entre esses dois pontos, mas o que determina os dois pontos é uma questão puramente poética. Né? É quase como definir a cidade, né? É afetivo no que é São Paulo para nós, em termos de língua, isso sim, né? Da luz ao paraíso e altos e baixos. Teve uma época que a gente pensou em chamar o trabalho de altos e baixos de São Paulo, porque é uma cidade que, né, tem isso topograficamente. Quer falar um pouco mais sobre a construção do jardim? É um bom caminho, né? Eu estou pensando que eu acho que além do jardim e da paisagem, também tem um outro elemento que é importante no nosso trabalho, é a cartografia também. Eu acho que um pouco essa ideia do percurso, dessa busca por entender o mundo, acho que é como se as exposições, além de ter se cada trabalho fosse um mapa, né? Uma carta que eles ficam se conectando entre eles. Acho que tem no caso, por exemplo, no caso da Luz do Paraíso é mais específico, tem uma relação direta com o mapa, mas mesmo as nuvens ou a cachoeira acaba criando essa relação entre os trabalhos. Acho que é uma relação meio cartográfica também. E realmente não é uma natureza, não é uma paisagem selvagem, é uma paisagem construída, a paisagem do jardim, né? Eu acho que a gente busca também entender um mecanismo de compreensão da realidade do mundo que passa pela construção, pela conceitualização, pela manipulação desse mundo. Eu acho que a hora que a gente lida com a paisagem como sendo uma paisagem construída, e a paisagem também como uma espécie de metonímia, de pedaço do que é a realidade, né, o mundo real, é tentar entender esse processo que acontece quando a gente... de tentar entender o mundo através da construção desse mundo, né? Acho que isso fica muito claro para mim em como a gente procede com a linguagem, assim. A gente tem a sensação absoluta de que a gente conhece alguma coisa porque a gente conhece o nome dela. Então, se a gente sabe nomear, se alguém deu um nome para alguma coisa, a sensação que a gente tem é que a gente já conhece. Se a gente conhece a descrição e o conceito, a gente acha que a gente já conhece completamente aquele objeto, porque a gente sabe definir, afinal das contas. Então, é uma relação que acontece com o mundo e com a realidade natural, que é recortada por uma construção cultural e que começa a dar sentido ao mundo. E a gente constrói todo um universo de sentido em cima dessa relação cultural com a realidade, né? E aí vem os dicionários, as enciclopédias, a ciência. Tudo acontece porque a gente começa nomeando, descrevendo, cortando, analisando, fotografando, registrando, né? E a reconstrução da paisagem como o jardim, ela forçosamente passa por esse processo, né? E mostra um pouco, mostrando o processo, eu acho que ela revela um pouco também quem a gente é e como que a gente atravessa esse caminho de tentar interagir com a realidade que nos cerca, né? E assim, o mundo, ele é o mundo, né? A gente olha para ele, a gente faz a cartografia dele e tal, dá os nomes e tal. A realidade, ela é o que ela é. Agora, quando a gente olha para a realidade a partir de um ponto de vista e que a gente diz que o mundo ele pode estar à direita ou ele está à esquerda e que a gente começa a agir nesse mundo de acordo com esse ponto de vista, a gente transforma a realidade.
e justifica várias coisas. Então, existe a apreensão da realidade pela linguagem, pela cultura, tal qual ela é, mas existe também a criação da realidade a partir da cultura. E é ali que é esse ponto que você está trazendo, né? E acaba tendo consequências políticas, sociais. E todo discurso acaba sendo um discurso político de uma forma, ou pela afirmação, ou pela negação, até o silêncio acaba sendo, muitas vezes, pode ser uma coisa muito política. Então, acho que não tem como fazer alguma coisa, um trabalho artístico, intelectual, qualquer que seja, sem ser um trabalho político. Acho que todos têm. A partir do momento que se toca em representações, por exemplo, cartográficas, ou de linguagem, ou de qualquer forma de representação, não tem como, que são totalmente arbitrárias, são impostas por algum sistema pré-estabelecido, não tem como não ser político. Mas a arbitrariedade ela é quase que esquecida, ela é quase tomada como uma Mas verdade. é aceita como sendo uma realidade. Essa a questão, é aceita como sendo a realidade. Não, é uma escolha. Como norma ou como... E são escolhas que têm consequências, né? A gente parte de uma base cultural sempre, e assim, às vezes de uma forma até ingênua, né? Como se a realidade fosse aquilo, e não, tem muita construção ali, né? De realidade. E eu acho que na nossa época contemporânea, esses processos eles estão ficando cada vez mais sofisticados porque a gente está passando por um acúmulo de abstração da nossa relação com a realidade. Então, primeiro o homem se relacionou com a realidade, né? Os sentidos e tal, e depois inventa a escrita, já inventa um código, né? Inventa a fala, inventa um código, inventa a escrita, inventa um outro código, depois tem as traduções. Depois tem as transmissões pelos meios de comunicação. A normalização de uma linguagem também determina a fronteira, dentro dessa fronteira se fala uma língua, que não é a língua do lado, mas tudo isso é totalmente arbitrário, né? E agora a gente tem essa linguagem, a gramática, a escrita, toda ela já codificada pelos meios digitais. Então a gente tem a relação com a realidade, ela está ficando tão entrecortada ou mediada por tantos códigos, por tantos níveis de abstração, que de repente é fácil de esquecer o que é realidade e o que não é, né? Ou a realidade se confunde com essa abstração, as coisas perdem, as pessoas viram números, enfim. Aquele raciocínio que a gente já sabe há muito tempo que existe, mas com esse grau de abstração que a gente tem atingido, é isso, né? Ainda mais porque se a gente for levar em consideração principalmente a imagem, hoje, como ela existe hoje em dia na forma digital, a imagem digital ela é um código, ao contrário do que era a fotografia no começo, ou a pintura, a imagem de hoje em dia, basicamente é um texto. Né? É uma série, um fluxo de informação que é interpretado como imagem mesmo. Se a gente abre no programa errado, né? Se tu abre uma imagem, texto, não no Photoshop, mas num Simple Text, a máquina interpreta a gente vê todo o código que está ali, né? E realmente o que tornou o homem homem, o que nós nos conhecemos hoje como Homo sapiens sapiens, é a hora que aquele ser humano conseguiu atribuir um valor simbólico a um desenho. Isso é uma das coisas que define a humanidade. E os ritos, então, realmente é o surgimento do símbolo, dos ritos funerários, que é o mágico, né? E tentar entender o mundo criando ali alguma cerimônia, algum rito, algum desenho, alguma explicação. Então, é de uma beleza absurda, né? Esse processo de entender ler o fígado dos animais sacrificados ou conseguir ler alguma coisa, o futuro ou alguma premonição. Agora começa a interpretar, né, os sinais da natureza como sendo... Essa vontade de entender, essa vontade de decifrar, de interpretar e que levou a escrita, que levou a leitura, que levou a... Porque se começou a ler muito antes de escrever, de uma certa forma, nesse sentido, né? Ler esses sinais, ler o fígado, depois a borra... As carapaças de tartaruga na China. A escrita vem dessa leitura da natureza, né? Do mundo. Do mágico, né? Agora a gente já passou desse ponto, entrou na abstração, mas total sem ter tanto necessidade do mágico, mas essa vontade de entender. Tem, né, o Merleau-Ponty que dizia, nós somos condenados ao sentido, porque a gente tenta entender as coisas.
É quase... Ver sinais. Ver sinais. Natureza. Fazer sentido, entender aquela conversa do louco, né? A gente tenta. É a história da montanha, né? Que uma montanha é só uma montanha, é a mesma... Que no começo a montanha é uma montanha. É usada pro Tao e pro Zen também, que antes de começar o processo de conhecimento, uma montanha é apenas uma montanha. Quando tu começa a entender, percebe que a montanha é uma coisa muito mais complexa do que ela. E quando finalmente tu consegue entender, a montanha volta a ser simplesmente uma montanha. Não tem... Que é um pouco essa ideia de que, no fundo, o percurso é o... Como é que é? Que o conhecimento, não existe um conhecimento para ser atingido, o conhecimento é o percurso em si, né? A própria busca. Eu acho que é um pouco essa coisa que a gente no trabalho, um pouco, né? De tentar entender o que está ao redor, sabendo que é impossível, que é o processo de tentar entender que é o que leva... A gente tem sido Ultraman. Uma influência. Só pode ter sido isso, porque eu não estou entendendo, não sei de onde vem. Eu, assim, não... É uma coisa que... Vocês viram também, né? Não foi só a gente que viu o Ultraman. Não, acho que tu é muito novo para ter visto o Ultraman. É quase como se a coisa tivesse acontecido ao contrário. O nosso trabalho, assim, ele já era o que ele era. Eu acho que a gente já tinha uma linguagem que já estava bem estabelecida. E quando a gente chegou no Japão, a gente teve uma identificação imediata, assim, com a cultura japonesa. Por acaso, a gente conheceu o Takeshi Megumi, né? São dois amigos que a gente trabalhou. A gente foi para lá conhecer eles. É uma coisa meio... A vida foi levando. Foi nos levando, E esteticamente tem uma afinidade ali que é muito grande, assim, as coisas que nos interessam, a gente viu que tem muito ali nessa cultura, né? Quanto mais a gente foi lendo, assim, voltando também para as bases do conhecimento ocidentais, porque, assim, as do Japão, a gente tem uma relação mais, de fato, de fruição e mais estética, porque a gente não conhece profunda, a gente sente muito a cultura japonesa, mas a gente... Eu não posso dizer que a gente conheça muito, ela é muito rica. A gente vai descobrindo pouco a pouco, vai mergulhando cada vez mais. A cultura ocidental a gente já traz na gente, então é um pouco mais fácil de mergulhar nela. Então, daí voltar para a Grécia, voltar para Homero, voltar para Odisseia, para Aristóteles, são mergulhos mais simples, assim, porque eles já saem do nosso estar, da nossa situação no mundo. E essas leituras, essa volta para a história das ideias e para a história da arte e da ciência, para entender como a forma de se relacionar com a realidade foi foi evoluindo ao longo do tempo, nos fez começar a procurar esses marcos do pensamento, assim, porque na verdade a relação com o mundo ela muda, mas não muda tanto todo o tempo, toda hora. As mudanças fortes são mudanças raras, né? As mudanças de fato de paradigma. Por exemplo, Giordano Bruno que concebe a ideia de que o universo ele não está dentro de uma esfera, né, de cristal, a esfera das estrelas, mas que o universo ele pode ser infinito. Então ele, com o cogito, só um exercício filosófico, foi um homem que conseguiu conceber um conceito de infinitude como esse. Foi uma mudança absoluta de paradigma, realmente de conceber o infinito, de se propor dentro de um homem, habitando um lugar infinito, né? Ou o Galileu, como a gente traz aqui o 28 Luas para a exposição, que porque ele fabrica uma luneta e ele resolve direcionar a luneta para a Lua, ele vê pela primeira vez a Lua, a superfície da Lua em mais detalhe. Ele vê uma coisa que nenhum homem nunca viu, e ali tem de fato uma mudança de paradigma muito importante na astronomia, porque ele passa a observar. Ou um outro trabalho que é a resposta à Lua, a gente que não está na exposição, tem os 365 sóis.
Aí é uma aventura, já não é mais da empírica, já não é mais a observação, já não é mais a filosófica do Bruno, que é a concepção do universo como sendo infinito, mas que é a aventura matemática do Copérnico, que faz toda a descrição do universo colocando o Sol no centro, que vai contra o dogma religioso da época, enfim, de que a Terra, né, o lugar do homem, da subjetividade dele, estaria no centro de tudo. Aí o Copérnico, lá pelas observações, para dar conta da observação da movimentação dos planetas, ele faz toda a teoria matemática. E contra a própria intuição, né? Contra a percepção da realidade. Né? Contra a própria percepção da realidade, porque a nossa percepção da realidade é que a Terra está no centro, porque o Sol faz o que a gente vê, ela é enganadora, né? E ele, com a matemática, ele constrói o caminho para provar o resto. Aí chega o Galileu, que observa e que diz que pela percepção, se a gente sabe construir e entender essa percepção, a gente de fato comprova. Confirma, né? Confirma que essa teoria ela é possível, né? Então, esse mergulho nas ciências, na história, é ciência, mas é a história das ideias, né? Nos mostra como que a cultura foi evoluindo nessa apreensão da realidade. Aí é absurdamente inspirador, né? Ler o texto do Galileu que descreve, que tem consciência de estar vendo pela primeira vez alguma coisa que ninguém viu, é absolutamente emocionante. A gente tem toda essa emoção ali que está no texto dele, descrevendo a face da Lua. Ele sabe que ele é o primeiro. E a gente tem de defender a evolução das ideias, né? Porque também os modelos eles vão sendo colocados, é normal, a ciência evolui, as coisas vão sendo completadas ou substituídas, mas a gente não pode nunca esquecer que tem as correntes que sempre tentam nos empurrar para trás, obscurantistas, e assim, tem de proteger a linearidade, digamos assim, da evolução das ideias, porque tem sempre, de novo, politicamente, um interesse, às vezes, de andar para trás em coisas que a gente já tinha conquistado, né? Ou o que a gente está vivendo agora, que é considerada a época da pós-verdade, né? Onde, claro que... Porque agora a gente está num momento onde tudo é tão relativo, né? Quem que dizia, por favor, me dê um pouco de realidade, o Foucault, um pouco de possível, senão eu sufoco. De repente, os discursos ficaram todos tão relativos e nada mais é verdade, a gente já não tem mais base nenhuma, o que é, como questionamento é interessante, porque a gente, a hora que diz que não existe mais verdade absoluta, não tem mais dogma, né? O que a gente quer é tirar os dogmas da frente, a gente quer poder discutir as coisas. Mas hoje em dia a gente já está num ponto que, assim, nesse ponto de pós-verdade, em que nada se sustenta mais, nada parece mais se sustentar. E a gente também tem de guardar o discernimento e algumas bases onde se apoiar para conseguir construir, né? Um pouco de possível, senão um sufoco. Porque se é tudo relativo, se é tudo Claro, a gente não pode trazer o pensamento do Aristóteles agora como se ele fosse um pensamento absolutamente atual, porque é um pensamento de 2000 anos atrás, o Platão também, enfim, eles tiveram o tempo deles. Mas olhar hoje em como eles lidaram com os problemas, os acertos e os erros, porque muitas coisas continuam absolutamente atuais na discussão, outras são totalmente obsoletas, mas é muito interessante ver a abordagem deles em relação aos problemas, né? Principalmente a busca, uma coisa que se mantém em todos eles, é a busca pelo entendimento do mundo, né? Entender como o funcionamento, como da realidade, né? Como ela é, que isso eles não têm um discurso obscurantista, eles podem ter explicações estapafúrdias, equivocadas, erradas, né? Mas nunca busca, é obscurantista, é sempre em busca do esclarecimento. E isso eu acho que é o grande caminho, né? E muitos pagaram com a própria vida, o caso do Giordano Bruno. A busca do esclarecimento, a seguir aquela ideia que ele teve e comprovar que deve ter sido uma visão intelectual absolutamente potente, que dominou completamente essa pessoa, ele acabou sendo queimado por conta da história das ideias, de não poder de ser fiel a ele mesmo e não poder negar o que ele próprio tinha descoberto, né? E que contradizia, inclusive, as crenças dele, porque ele era um homem religioso. Então, assim, a busca pelo conhecimento,
essa racionalidade, esse esclarecimento das coisas, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que voltar para esses valores da filosofia, porque eles são importantes, né? Não os dogmas, né? Não, porque a filosofia, de fato, não os dogmas.